Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Hoje aqui direto do estúdio Em Evidências Play, aqui no Parque Pimentas, Parque Pimentas, né? Bairro Pimentas, Guarulhos, direto para o Brasil e o mundo, mais um podcast do J6 Live Podcast, e hoje com um convidado mega especial, Felipe Castanheira. Boa tarde! Boa tarde, Sidney. Muito obrigado aí pela oportunidade, né, da gente poder estar falando um pouco sobre futebol, sobre crianças, né, sobre o projeto do Guarulhos. Sou residente do Parque Secap, tenho 2 filhos, sou casado e espero estar tendo uma ótima tarde aqui com vocês. Maravilha, já começou se apresentando, né? Mas a gente já vai explorar um pouco mais aqui da sua vida, né? Saber um pouco mais aí sobre a sua carreira, sua profissão, como começou esse lance de bola. Bom, desde de criança também, né? Como muitas crianças têm o sonho, né, de realizar sobre o esporte, né? No futebol, no vôlei, basquete, né? A gente vê que tem muita criança interessada. Eu sempre fui apaixonado por futebol, né? E tentei ser jogador profissional, né? Joguei até 21 anos de idade e a partir dali não deu muito certo, né? Porque hoje é bem complicada a média de atletas, né? Para se tornar profissional, mas segui no mundo do esporte, né? Então eu sempre pratico esporte, sou viciado em futebol mesmo. E aí começou o projeto do Guarulhos há 4 anos atrás. Que bacana. Você é de Guarulhos mesmo? Guarulhos. Aí, o pessoal de Guarulhos cheio de talento aí. Então, vocês que estão assistindo vão ter aí bastante pergunta para fazer aí pro Felipe. Manda as perguntas aí no chat que nós vamos procurar responder todas, hein? Vamos que vamos, hein? Felipe, hoje você está atuando no Guarulhos Futebol Clube. Exato. Aí você coordena e também você é técnico do Sub-13. Exato. Hoje eu faço parte da coordenação, né? E sou técnico do Sub-13. Comecei como auxiliar. Hoje eu participo também da categoria Sub-14. Sou auxiliar do Leandro Rodrigues, que é o treinador. Nosso supervisor de futebol também. E aí eu comecei a fazer a transição há 2 anos como técnico. E hoje eu participo da Sub-13 como treinador. Maravilha. E inclusive através de um aluno em comum, né? Assim, que eu posso chamar de aluno também, Sim, porque sim, né, você um também é um professor lá, que é o Vitor, né? Lá da Escola Benedita lá, Oliveira Ali. Aliás, um abraço para todo mundo que está assistindo da Escola Benedita Oliveira Ali, aí no Cocaia, né? Um abraço aí pro professor Abel, que está sempre nos assistindo também. E o Vitor, ele se destacou muito na educação física e aí fez essa conexão com a gente, despertou, né, o interesse de saber onde que ele jogava e tudo. Falei, nossa, comecei a acompanhar o seu trabalho ali, gostei, a gente está fazendo essa conexão hoje. Bom, legal. Vamos para perguntas, né? Então, vamos lá. O pessoal tá mandando pergunta e já tá tendo bastante participação. O pessoal tava esperando começar aí. Já atrasou um pouquinho, gente, por conta da chuva. Problemas técnicos acontecem sempre, né? E qual a sua experiência aí anterior treinando jovens atletas, né? Especialmente aí nessa faixa aí dos 11 aos 14. Você já teve uma experiência anterior? Na verdade, uma experiência assim dentro de campo, com uma equipe, não. Né, eu aceitei o desafio há 4 anos atrás, junto com o Caí Mendrone, Luiz Mendrone, e que hoje o Caí é o nosso presidente, né, responsável pelo clube. E foi onde eu me joguei realmente nessa área da comissão, porque até então eu só praticava mesmo, né? Então foi onde eu me joguei realmente no projeto e foi onde começou a dar andamento, né? Anteriormente só apenas ali no condomínio, com a molecadinha que às vezes ia participar de um campeonato, eu estava colaborando, ajudando. Na escola também, cheguei a treinar um time feminino. Então assim, ali que foi o despertar de entrar dentro do campo mesmo, foi quando começou o projeto com o Caí. Sua paixão também começou quando criança, né? Muito, muito. Você já vivia nas quadras desde de criança? Vivia nas quadras. Meu hobby era sempre futebol, né? Futebol, eu vivi isso, né? Muito tempo, apostei nisso, mas... e até
esses pré-esportes, né? Então eu queria que você falasse sobre a importância desse incentivo mesmo aos jovens de participar, de praticar o futebol, praticar o esporte. Sim, hoje a gente percebe que tem menos espaços, né? Assim, você vê menos crianças brincando na rua, né? Antigamente a gente brincava na rua, ficava, né, até de noite lá com o pé sujo e brincando e se divertindo. Hoje, infelizmente, a internet, né? A tecnologia tirou um pouco isso das crianças, né? Então a gente, com esse projeto, a gente sempre quer incentivar o esporte, porque o esporte ele não é só sobre vencer, né? Ele ensina muitas coisas, você traz responsabilidade, muita responsabilidade, educação. A gente colabora com os pais, né? Em conjunto com os pais a gente colabora. Então, ali não é só sobre futebol, né? São sobre pessoas também. Maravilha. E falando de espaço, né? E também de incentivo, o clube que você atua hoje, que é o Guarulhos Futebol Clube, é um dos maiores incentivadores de esportes na cidade. E aí muitos jovens ainda não conhecem, né, não sabem, por exemplo, como participar, por exemplo, de uma seleção do clube. Você teria essas informações para passar para a gente um pouquinho? Sim. Hoje a gente tem a nossa unidade lá no Sindicato dos Metalúrgicos, né, lá na Rua Galáxia 126, lá que a gente reside o nosso clube, é nosso centro de treinamento hoje, né, em parceria lá com o sindicato. E de segunda a quinta, né? Nós treinamos lá de segunda a quinta. De terça e quinta nós temos a iniciação, a formação, né? Que é a nossa escolinha, a nossa base, onde é a entrada pro clube, né? Às 18 horas. E quem tiver dúvida pode me acionar, pode acionar nosso Instagram, né? Guarulhos FC. Lá a gente tem nosso administrativo, a Renata. Sempre muito bacana ali, é uma pessoa que dá atenção para os pais, né? Para as crianças. E ali é onde é a porta de entrada pro clube, né? Ali é onde se inicia tudo pra gente ter as categorias, ter o alto rendimento. É por ali que entra. Porque falando de esporte, não é só um esporte, né? Também mexe com o sonho de muito jovem, né? Muito jovem entra para um clube, né, com um desejo de crescer profissionalmente dentro da carreira, fazer carreira dentro do futebol, né, como muitas outras referências que você vai trazer aqui pra gente durante o programa, né? Mas é legal essa parte, né, de dar oportunidade para esses jovens, mas também não é só jogar por brincadeira, né? Lá tem toda a questão de estudo, tem uma preparação, é um espaço onde vai ter disciplina, né? Tem toda essa questão também, né? Sim, não é só por jogar, né? Não é só por ir lá se divertir. Nós temos a parte que eu e o Leandro, hoje a gente cobra muitas crianças do boletim escolar, tá? Então, assim, hoje o atleta que ele não tiver o rendimento escolar, o rendimento de nota na escola, não joga. Não joga, a gente afasta mesmo, a gente tira dos treinamentos, tira de jogos, em comum com os pais, tá? Os pais nos cobram muito sobre isso também, porque é um apoio para eles também, porque é uma troca, né? Sim. Então hoje o atleta, ele quer ter o hobby dele, ele quer ter o sonho dele, mas ele tem que estudar. Bem, no mínimo que é estudar, né? Então hoje os pais, eles correm muito com os meninos, tá? Os pais são incentivadores, né? São os patrocinadores dos meninos, dos pais, né? Então o que eles cobram no mínimo é que o filho tenha um rendimento escolar bacana, né? Aceitável. Então a gente fica em cima disso. Então o menino que hoje está com nota baixa, infelizmente ele é cortado. E respeito aos pais, né? Então a gente cobra muito respeito aos pais também, à família. É uma metodologia nossa, né? Então se não tiver educação, respeito, tiver com nota boa, a gente acaba afastando o garoto, tendo conversa com ele, claro, a gente sempre tá na rede de apoio, né? Nós somos abertos à rede de apoio para eles, mas tem que ter rendimento, né? Senão não é só não o rendimento só do futebol, né? Mas o rendimento escolar tem que estar bacana também. Veio algumas perguntas aqui dos internautas. A primeira é se para participar qualquer pessoa pode se inscrever lá no clube do Guarulhos, né? Ou se é só para associados? Não, qualquer pessoa pode se inscrever. Lá, o nosso local é uma parceria
pelo espaço, né? Então a gente tem uma parceria pelo espaço, mas é para todos, tá? Para todos convidados, inclusive quem começa a participar do Guarulhos FC, né? Tem com o administrativo lá, depois ela passa tudo certinho, mas quem começa a participar do clube fica associado ao clube também. Então é legal essa parceria que a gente conseguiu montar. Bacana. Uma pergunta aqui do jornalista do J6, o César, lá de Salvador, está perguntando o seguinte: o clube tem parceria com outros clubes em relação à disposição, inclusive, de atletas? Tem sim. Inclusive, a gente estava batendo um papo aqui antes, né? Tava comentando. Hoje a gente está com uma parceria com Vitória da Bahia, né? A gente está com 2 atletas nossos, graças a Deus, fecharam um contrato lá com eles agora. Ano que vem eles se apresentam lá, que é o Lucas Reis e o Juan Leonardo. O Juan Leonardo é do Sub-13, que é o meu atleta, e o Lucas Reis é do Sub-14. E graças a Deus eles ficaram 2 semanas em avaliação lá, passaram, tá? E vão se apresentar. E a gente está formando uma parceria, não só com eles, com alguns outros clubes, né? O Caê vem trabalhando em contato com os outros clubes para a gente ter essa relação de poder formar os atletas e eles alcançarem lugares maiores, né? Essa é a nossa intenção, deles alcançarem voos maiores, né? E a gente ficar muito feliz em ver os atletas em clubes grandes. Isso é importante, né? Bom, o papo tá ficando muito legal e as perguntas estão chegando, mas nós vamos aqui com a produção fazer aquele minutinho ali pro nosso intervalo comercial para tomar uma água e a gente já volta no J6 Live Podcast, direto do Evidências Play aqui no Pimentas, Guarulhos, para o Brasil. Você sabia que pode agregar valor à sua marca e à sua empresa apoiando um dos portais de notícias que mais cresce no Brasil? Estou falando do J6 Live. Se você tem uma empresa ou está começando um novo negócio, essa é a sua chance de se destacar. No J6 Live, não apenas informamos, mas também trazemos utilidade pública para a vida dos brasileiros no dia a dia. E o melhor, você pode ser nosso parceiro nesse projeto de credibilidade. Ao divulgar sua marca, produto e empresa no J6 Live, você não só alcança um público engajado, mas também se posiciona como um defensor da verdade. Estamos juntos no combate às fake news, e isso é algo que todos devemos apoiar. Imagina só, sua marca associada a um portal que preza pela informação de qualidade. É uma parceria orgânica e responsável que pode trazer resultados incríveis para o seu negócio. Então, se você quer fazer parte desse movimento, acesse o nosso site j6live.com.br e clique em Fale Conosco. Teremos o maior prazer em divulgar sua marca e ajudar a sua empresa a crescer. Não perca essa oportunidade. Junte-se ao J6 Live e vamos construir um futuro mais transparente e informativo juntos. Você já passou por problemas com documentos do seu veículo? Multas, transferências complicadas? Eu também já passei. Até conhecer a JBS Despachante e Assessoria de Veículos. Entrei em contato pelo WhatsApp, agendei um horário e relatei todos os meus problemas. E adivinha? Eles resolveram tudo de forma rápida e com um preço justo e acessível. É incrível como uma boa assessoria pode fazer a diferença. Quando você contrata um despachante, é fundamental avaliar bem. A segurança dos seus dados é essencial e a JBS não só é séria, como também ágil e responsável. Com 10 anos de experiência, posso afirmar que eles são confiáveis. A JBS oferece uma gama completa de serviços: licenciamento, transferência e emplacamento de veículos 0 km. Além disso, também cuidam da liberação de veículos apreendidos e do cadastro de motor. Tudo para facilitar a sua vida. Se você está cansado de ter dor de cabeça com a burocracia dos documentos do seu carro, eu realmente recomendo a JBS Despachante. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 11 4372 0871 ou fale pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Pare de se preocupar e venha para a JBS Despachante. Você vai ficar satisfeito, tenho certeza. Você já passou de volta ao J6 Live Podcast, direto do Evidências Play, estúdio aqui nos Pimentas, em Guarulhos. E hoje com o Felipe Castanheira, técnico aqui do Sub-13, 14... já atualizei, 14 também, do Guarulhos Futebol Clube. Felipe, o pessoal tá mandando muita pergunta.
E a pergunta-chave da volta do intervalo é: qual é a sua filosofia de jogo e como ela se adapta ao Sub-13? Então, eu costumo ter um time, eu gosto de um time com bastante pegada dentro de campo, né? Então, um time fisicamente com pegada. Eu gosto nessa categoria que eles trabalhem bem a bola, porque a entrada-chave para eles é agora, é hora deles acertarem, errarem, né? Então, eles trabalhar bem a bola, ter bastante condução, bastante passe, né? Ser bastante agressivo na parte da frente. Então, a filosofia nossa é manter a posse de bola para induzir o adversário, né? E achar os espaços vazios. Então, assim, a gente cobra muito nessa parte deles terem a parte técnica nessa idade, porque lá pra frente vai facilitar para eles. Quando tiver com 15, 16 anos, essa parte técnica vai facilitar muito para eles. Bacana. E aí a questão da preparação física é fundamental, né? Sem ela não pode acontecer. Hoje no futebol é essencial. Os meninos fazem preparação física conosco, né? Tem a nossa parte física lá com o pessoal da equipe da preparação física. E hoje os pais investem muito nos garotos por fora também, com condicionamento físico, seja academia, suplementação. Eles fazem tudo por fora, né? Porque hoje o físico no futebol, como em alguns outros esportes, é o que conta bastante, né? Porque sem preparação física hoje fica difícil para ter um alto rendimento. E aí vem aquela questão do desenvolvimento, porque quando ele passa a fazer parte, né, do clube, dali do Sub-13, do Sub-14, aí também tem que observar, né, tanto o desenvolvimento dele dentro e tanto o desenvolvimento fora também, né? Porque muitas vezes tem as tabelas, tem os jogos, então ele também tem que se cuidar fora dali, né? Não é só dentro do clube, né? Não, ele tem que se cuidar muito fora. Hoje a parte fora do campo conta muito, né? Com parte regenerativa, com parte de alimentação, né? Alimentação deles, suplementação, a parte do sono. Hoje o sono é super importante para os meninos dessa categoria poder desenvolver. Eles estão em crescimento, né? Então, assim, é essencial eles terem o sono, a alimentação correta, a suplementação deles, né? Porque hoje é comprovado, tá? Que 2 horas antes do jogo, se o garoto ficar mexendo no celular, ele perde o foco. Então hoje ele perde o foco do que ele tem que fazer, porque que nem a gente comentou, né? A tecnologia ela é maravilhosa, é o mundo, né? A nossa geração que a gente vive agora, porém ela tem alguns detalhes, né? Então esse é um detalhe também fora do campo. E veio até uma pergunta sobre isso agora, como que você lida com o futebol no meio de tanta inteligência artificial e tecnologia? A gente usa muito a tecnologia, porque hoje é muito recurso, é por isso que eu tô falando, né? Ela ajuda muito, né? Hoje o nosso preparador físico lá, o Fernando, tá instalando um método no clube, cara, monitora o menino por completo, né? Salto, distância, velocidade, massa muscular. E isso ajuda muito a gente pro trabalho que a gente vai desenvolver dentro do campo. Porém, a gente tem que tomar cuidado com essa parte do foco, né? Porque realmente, como vem sendo comprovado, se o menino ficar muito no celular, tira o foco. Se ele ficar muito no celular à noite, antes do jogo que seja de manhã, Campeonato Paulista, a gente disputa o jogo 9 horas da manhã. Todos acordam 6 horas da manhã para ir pro jogo, entendeu? Então, assim, se ele ficar até meia-noite no celular 1 hora da manhã, vai comprometer o rendimento dele no outro dia, né? Maravilha. Tem perguntas chegando, nós temos aqui perguntas dos internautas, o pessoal tá gostando bastante, né? Aproveitar aí, ó, que o Vitinho, ele já tá aí assistindo, ele falou que não ia deixar de assistir, né? Mas eu fiz o convite para ele vir aqui contigo, mas ele ficou com medo, ele tem medo das câmeras, Vitinho. Ó, jogador não pode ter medo de câmera, porque vai ter que, ó, depois no final da partida tem que dar entrevista, não pode ter medo de câmera não. Tem que se acostumar. Falou, Sidney, fala pra ele do Victor. Hugo, já falei, ó, já falei. Orelha seca, sou lateral esquerdo do Sub-13. Ó o apelido dele, Orelha Seca. Há quanto tempo está como
técnico do Guarulhos Futebol e ele tem um internauta perguntando das suas conquistas. Eu tô há 2 anos como treinador, né, no Sub-13. Mas esses 4 anos eu já participo como auxiliar técnico, né? Eu iniciei aí com o Leandro Rodrigues na parte de comissão. Teve alguns outros profissionais também que eu tive uma boa relação, tive bom aprendizado. Então há 2 anos eu estou nessa caminhada com os meninos do Sub-13, né? Ano passado era um Sub-12, esse ano Sub-13. E esse ano já conquistamos 2 títulos, com essa categoria 2 títulos. Foi a Copa Benfica e a Copa Paulista da APF, que a gente conseguiu conquistar com o Sub-13. Estamos em disputa em alguns campeonatos. Estamos na semifinal da Mercosul, estamos em alguns outros campeonatos disputando classificação. E a meta é trazer mais resultados até o final do ano. E com certeza vai trazer mais resultado e vai trazer mais jogadores para vocês depois desse podcast também. Deus quiser. O trabalho de treinador é um trabalho também bem difícil, né? Você também tem que ter um preparo tanto físico, também tanto dentro quanto fora, questão alimentar também, né? Como que você lida com tudo isso? E é um trabalho mental, né? É um trabalho trabalho mental, porque a parte física eu me cuido também, né? Porque eu também pratico esporte, então eu gosto, então eu me cuido. Pra gente estar na relação com eles no campo também é bom, porque a gente está fazendo ali movimentos com eles, às vezes a gente está explicando, né? Então a gente está batendo na bola ali toda hora, então é bom estar com esse preparo físico em dia. Mas a parte mental é onde pega. É a parte mental, porque você é o responsável por tudo, né? Tudo que está acontecendo, então às vezes se tem algo não dando certo, você se responsabiliza, você tenta ajudar a todos. O treinador, ele fica às vezes um pouco solitário, né? A mente dele fica ali solitária, então é um trabalho mental muito forte. Porém é prazeroso pelo carinho que os meninos trazem pra gente, né? Esses meninos aí, meus atletas do Sub-13, são muito parceiros. Os meninos sensacionais, de uma educação, de um respeito assim, fora da curva. Então, nesses momentos é nisso que a gente se apega, né? Na família, minha esposa me ajuda muito com essa parte também, né? Participa muito comigo, meus filhos. Então, nessa parte a gente se apega no mental ali, tem que fortalecer, né? Tem que respirar, tem que tirar um pouco o foco às vezes pra não ficar muito bitolado naquilo, né? E aí o resto acontece com mais clareza. Bom, seguindo aqui, né? A gente fez uma pautinha assim pra gente seguir dentro do tema, né? Tá ficando bem legal aqui o podcast hoje. E a gente vai interagindo com algumas perguntas dos internautas, mas a gente não vai perdendo o foco, né? Aí tem um desafio aqui pra você. Você topa desafio? Você é bom de desafio? Ao vivo, mas fica tranquilo, fica à vontade. Você vai voltar mais vezes aqui, você já é da casa. Fica tranquilo. Assim, se você fosse fazer um treinamento agora, vamos supor que você está aí com várias crianças aqui do Sub-13 que estão aí, na verdade eles estão assistindo aí do outro lado. Aí. E como você descreveria aí um treino, né? Um treino assim de sucesso, uma pequena passagem de um treino seu assim de sucesso. Eu acho que hoje um treino de sucesso que a gente vem tendo, colhendo alguns frutos, né? Na parte tática, porque taticamente eles precisam estar orientados dentro de campo, né? Não é só jogar a bola lá e sair correndo, né? Então eles têm que saber o que hoje um lateral faz, o que um zagueiro faz, o que o volante faz, o meia faz, um ponta faz, o centroavante faz. Eles precisam saber o que executa dentro do campo, né? Para que parte eles têm que se locomover. Então hoje a parte tática, onde a gente trabalha mais para a gente manter um time organizado dentro de campo. Não só fora de campo, mas um time organizado dentro de campo. Porque a partir dali é onde começa a aparecer o coletivo e o individual, né? Então a gente gosta muito da parte tática, eu gosto muito de treino de enfrentamento, porque é onde tem disputa, né? Então a gente faz até umas brincadeiras lá, às vezes, os meninos, a gente faz disputa de parte defensiva contra a parte ofensiva, e quem perder sempre paga, né? Então tem que pagar lá um trabalho físico, tem que pagar a flexão, porque a disputa sadia, né? Sadia, mas eles têm que ter essa disputa já dentro do campo. Então a gente gosta muito dessa parte tática.
e da parte de muito de enfrentamento para eles terem a disputa no dia a dia para facilitar quando a gente for ter um jogo. Ah, isso é essencial. Então, gente, o segredo tá aí, ó, né? Prestar atenção no treinador, né? Você ter uma organização dentro do campo, saber o que a posição, né, do seu jogador faz ali, tem que saber, tem que correr atrás e voltar, ajudar o time. Aí, treinamento de sucesso. Vai dar certo, hein? Segue o treinador aí, gente. E como que você lida com essa evolução individual assim dos jogadores durante a temporada? Tem jogadores que já tem acho que em toda a carreira, né, na verdade, tem pessoas que se desenvolvem mais rápidos, outras às vezes demoram um pouco para desenvolver, e lá a gente tenta trabalhar isso também, né? Então hoje a gente tenta disputar o máximo de campeonato possível, porque tem campeonatos de alto rendimento e tem alguns campeonatos paralelos. A gente tenta disputar para quê? Para dar rodagem para os meninos, né? Tem meninos que às vezes não estão preparados em certo momento, mas isso não quer dizer que ele não pode se tornar um jogador, né? Então tem às vezes pai e mãe que confunde isso, né? Ah, hoje meu filho não atua tanto igual o outro está atuando, mas é tudo evolutivo e um processo. Então a gente saber respeitar esse processo. Cada um vai ter um desenvolvimento, vai ter uma fase, né, de maturação, uma fase de desenvolvimento dele pessoal e particular ali dentro do campo. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que jogou comigo e teve uma certa fase que ele era banco ou ele foi reserva, ele não era o destaque do nosso time quando a gente tinha um time lá. Quem virou jogador? Quem? Ele virou jogador, entendeu? E nós que éramos destaque, às vezes, né? Eu cheguei a ser artilheiro de alguns campeonatos e tal, acabei ficando pelo caminho. E quem foi o jogador foi ele, porque ele foi o mais persistente. Resiliência, persistência, né? O trabalho, é não fugir do foco. Então o atleta hoje ele tem que entender que não tá legal agora, não tá bacana pro meu lado, eu não tô jogando tanto, porém ele precisa estar preparado. Porque na hora que a oportunidade cair no colo, tem que estar preparado. E tá preparado para lidar com tudo. Com o campo, fora do campo e também com as famílias. Como que você lida com as famílias? Que eu como professor, eu lido com as famílias. É uma parte, assim, bem difícil lidar com as famílias, né? É uma parte um pouco complicada, né? Com todo respeito, lógico, eu sou um cara muito acolhedor, né? Eu gosto muito de pessoas, de acolher. Às vezes se torna um pouco complicado, porque a gente entende que o pai ele quer o melhor pro filho, né? Eu também tenho meus filhos, eu também quero o melhor para eles, mas é isso que eu tô dizendo. O pai às vezes ele não sabe respeitar o processo do filho, ele não sabe onde o filho precisa melhorar, onde tem que evoluir, e ele quer uma cobrança rápida, ele quer uma resposta rápida às vezes, né? Então se torna um pouco complicado, porque há vários questionamentos, né? Tem dia aí que meu celular tá com 20 mensagens de pai, sabe? Porque meu filho pode melhorar, pode evoluir, pode fazer isso, aquilo. A gente tenta tratar com o maior respeito e carinho do mundo, sempre, porque sem os pais nada disso acontece, né? Nada disso acontece, são os pais que incentivam o clube, incentivam os atletas, nós, os treinadores, né? Mas os pais, eles precisam entender que os meninos já estão numa idade, 13, 14 anos, de criar responsabilidade. Então hoje, se ele tem uma dúvida, aqui que eu peço sempre para os pais e para os atletas, falem com a gente. Fala para ele ter a responsabilidade de pedir pra gente, assim, professor, e aí, o que eu posso melhorar? E eu vou te falar, eu tenho uma relação com eles que eu falo pra eles, né? Cara, não me vem aqui com treinador, com professor, porque eu gosto de ser amigo deles, amigo. Porque é ali onde a gente consegue resolver várias situações do dia a dia, igual você comentou que não é só futebol, né? Então a gente tem atletas que já teve depressão, tá? Aí você fala, nossa, um menino com 12, 13 anos de idade com depressão? Sim. O pai trazer o relato que o garoto estava com depressão. E hoje, o pai agradecer que, meu filho totalmente curado, meu filho adora esse ambiente, adora esse lugar. A gente tem atleta que tinha queda de cabelo, ansiedade. Então, assim, a gente tenta trabalhar sobre isso, né? Atleta que traz até problema familiar para nós. Pô, não tá legal em casa, meu pai e minha mãe tá brigando, é isso, aquilo, outro. E a gente tenta tratar isso com o maior respeito do mundo, né? E é legal a gente sugar isso, porque a gente passa isso pros pais depois, né? Tem pai que chega na gente e fala, olha, tá acontecendo certa coisa com o menino, fala vocês, por favor, porque eles não escutam a gente, eles escutam vocês, mas não escutam a gente. Então isso é legal, é esse lado com os pais, é legal de você fazer o bem pra alguém, porque
o futebol ele acaba sendo a última ponta do processo, né? Quando você salva alguém de uma doença ou né? De uma situação de um garoto que estava mal na escola e hoje está bem, de um garoto que era um pouco mal educado ali com o irmão, com os familiares e hoje está super bem. É isso que deixa nosso coração ali batendo mais forte e vendo que a gente está no caminho certo, né? Maravilha. E lidar, né, também com os resultados, né? Como que é essa questão? É muita pressão lidar com o resultado? É muita pressão, porque nós criamos expectativas, né? Nós, seres humanos, somos criados por expectativas, né? A gente tem sonhos, igual os meninos têm sonhos, eu também tenho os meus, né? Tenho meus projetos pessoais. E é um pouco complicado, né? Às vezes a gente fica naquela ansiedade, né? Naquela frustração. Lógico que a gente só quer ganhar, né? Só quer ganhar, com certeza. Ninguém quer perder. Porque é difícil, né? Às vezes o segundo, o terceiro colocado não está sendo visto, né? Apesar de você pegar um campeonato, às vezes tem 32 times, 64 times, e você chega numa final, pô, você tá entre os 2 melhores, às vezes você perder naquela final, você acaba não sendo visto, né? Infelizmente isso faz parte do esporte, então a gente sempre quer ganhar, lógico, mas a parte da derrota nos ensina, né? Nos ensina também muitas coisas, nos ensinam uma nova rota, um novo caminho, um novo aprendizado. Então eu tento me lidar assim da melhor forma possível. Lógico que às vezes eu dou uma estourada lá com eles, né? Dou uns gritos, falo alto pra caramba, né? Minha filha faz parte. Minha filha às vezes quando vai lá ver jogo, ela fala: pai, dá pra escutar a sua voz lá do outro lado. Então assim, mas é porque a gente quer o melhor pra eles. A gente sabe do sonho deles, eles têm um sonho assim muito alto, né? Eles têm uma expectativa muito alta pra vida deles já. Você já vê o sonho deles, então a gente tenta trabalhar em cima disso, né? Não é bacana, mas faz parte, né? A derrota faz parte pra você recuar um passinho e poder dar 2 pra frente, né? Saber ganhar e saber perder. Tem que saber perder. Tem que saber. Eu apitei uns jogos aí e o pessoal reclamou, né? Me chamou de juiz ladrão. Aí eu fiz escrever um texto, todo mundo fez escrever um texto, saber ganhar, saber perder. Eles sabem do que eu tô falando. Bom, o papo tá ótimo, as conversas estão rolando, as perguntas estão chegando, mas aquele momento da gente ver um pouquinho do trabalho do nosso convidado, produção, tá certo? Vamos lá então ver os vídeos aí que nós separamos do nosso convidado. Toca que é gol, só tem jogador caro, então toca que é gol. Seleção dos mais caros, então toca que é gol. Mostrando habilidade em meio às adversidades, driblando as dificuldades, só toca que é gol. Só tem jogador caro, então toca que é gol. Seleção dos mais caros, então toca que é gol. Mostrando habilidade em meio às adversidades, driblando as dificuldades. Relaxa e culpa lá é pra cá, não bombeia e não vai cair. Deixa a quebrada feliz com a habilidade do nego. Toca que é...
très bien dans la chair, le même couteau que je prends pour découper le chico. Ça remonte le pilon par la A6. Mode fantôme fait ce qui est assise. On remet la cagoule, y'a pas d'actrice. Personne est ce qui comme dans Matrix. De caisse puissante. Continua atacando, continua atacando a bola aérea. O Guilherme subiu agora de cabeça, é isso, mano. É que atacar a bola aérea. E tenta segurar o jogo mais aqui, né? A gente tem que segurar o jogo aqui, sofrer falta mais perto, né? On viendra les choux, tire par avec trou après qu'on a rafalé son pare-brise. On compte pas sur eux, on compte sur nos couilles et billets cassis. Merco 63, quand je suis libérable, je ressors en 1 2-3 millions, c'est pas assez. Y'a trop d'humains à refroidir, y'a trop de pavons où se placer. Y'a trop de kilos qu'on fait partir, y'a trop de bénéfices quand je fais la cible. Y'a 2 options, il faut choisir, tenir la laisse ou faire la chienne. Caralho, velho. A gente atacou, fechou outro, velho. O clube tava aqui, velho. Tava fazendo o que aqui, velho? A bola aqui no pezão aqui, caralho. Não se joga por dentro. O Vitor. É isso aí, Felipe. Esse é um pouquinho do seu trabalho, do seu dia a dia, né? Como que você recebeu essas imagens aí? É gratificante, né? Um pouco do nosso trabalho, a gente vê que a gente está sendo reconhecido, né? Que está crescendo, o projeto está crescendo, né? O clube está crescendo. A gente vai virar uma SAF agora, né? Então o clube está virando uma SAF. Inclusive amanhã a gente tem um evento às 17 horas lá no meu GRU, ali na Tapajós, né? Então a gente está virando uma SAF, o clube está crescendo. Aí nas imagens também tem um pouco da minha família, né? Minha esposa, meus filhos, que é o meu alicerce, né? É onde eu vejo que eu tenho que vencer. É onde que eu quero mostrar para eles o pai que eles têm, né? O marido que minha esposa tem. Tento ser o mais responsável possível. Eu quero que eles tenham orgulho, né? Então tudo que eu faço hoje é em prol deles, né? Para eles vencerem na vida também. Minha filha aí é uma super atleta também. Ela competidora ela compete karatê, né? Ela já tem aí mais de 10 medalhas, tá? Mais de 10 medalhas. O nome dela é Manuela. Manuela? Isso, a Manuzinha é braba no karatê, viu? Ela é braba. Ela tá com 10 anos, vai fazer 11. Inclusive amanhã ela tem competição. Ela tem o Karate Kids lá no Ibirapuera. Já desejar boa sorte aqui pra ela. Boa sorte, Manuela. Boa sorte. E ela sempre traz medalha, viu? Sempre traz medalha. Ano passado ela foi a melhor da categoria dela do ano, ranqueada, do estado de São Paulo. Então, é o futuro do esporte, né? Isso que eu tento ensinar também ali pra ela ver o quanto o pai dela se dedica, né? E ter orgulho ali dela poder seguir meus caminhos também. Eu poder deixar um bom exemplo, né? Deixar um bom exemplo pros meus filhos ali, para as coisas andarem bem. Maravilha. E falando agora do futebol novamente, como que você se atualiza com as novas tendências de treinamento, né, dos jovens aí, as novas tendências do futebol, por exemplo? Como que você procura se atualizar sobre isso? É assim, Sidney, o futebol, ele tem muita gente que gosta de inventar muito, tá? Então, o futebol ele não é tão complicado. O que acontece? Tem algumas formas, né, de você jogar, tem algumas formas de você fazer algumas jogadas ensaiadas, e isso a gente discute no dia a dia com a comissão, né? A gente tenta trazer muito com a comissão. Claro que eu vejo o trabalho de muitos profissionais, né? Hoje a gente tem aí o Rogério Ceni, que é um cara inovador lá no Bahia, que tem uma tática legal de jogo. Você tem o Abel Ferreira no Palmeiras, né? Você tem hoje o nosso técnico da seleção brasileira, né? O Ancelotti, que é um super vencedor, um mega campeão. Então a gente sempre tenta sugar um pouco do trabalho deles, né? A gente vai lá e começa a acompanhar, lê livro, a gente vê vídeos, né? Acompanha um pouco do dia a dia. Mas ali durante nossos treinamentos, né? A gente tem um grupo aqui da comissão também, que a gente vai discutindo muitas ideias do que a gente quer propor. Eu e o Leandro, a gente troca muita figurinha sobre isso, né? Então a gente é bem parceiro nessa parte também, né? O Leandro, ele é o cara que ele respira essa parte tática aí, ele monta muito treino, né?
pra gente dar um andamento. Mas a gente vai no dia a dia se atualizando com algumas pessoas, né? Mas o futebol, ele tem o seu arroz com feijão já feito, que é só a forma que você vai introduzir com os atletas, né? Aquilo que eu estava falando aqui contigo aqui, sobre a parceria. É a parceria que você tem com os atletas. O que você conseguir fazer de parceria com eles e eles correrem por você e você por eles, aí que vem o segredo do time andado, das coisas funcionarem. Das coisas fluírem, né? Muito bacana. Chegando aqui já mais de 40 minutos, né? Nosso bate-papo voa assim, né? O tempo voa. Mais tempo, você demora mais tempo para chegar nos pimenta aqui do que pra gente conversar aqui no podcast, né? Mas vamos seguindo aqui. A gente também colocou algumas perguntas aqui, né? Sobre a questão também nessa evolução toda, diante de tudo que a gente conversou aqui hoje sobre o treinamento, sobre a importância, né, do preparo, né? Também eles também têm que ter bastante cuidado com a alimentação. E como que vocês veem essa questão de incentivar também, fora do ambiente do clube, né, a questão alimentar, por exemplo? A gente tenta mostrar para eles que hoje a ferramenta de trabalho deles é o corpo, né? Então o corpo deles hoje é a ferramenta de trabalho deles. Então eles trabalham 100% com o corpo deles, né? A parte física e mental, né? Então, se alimentar mal, vai ter um rendimento ruim dentro de campo. Então é essencial hoje eles terem uma alimentação balanceada, né? Eles já são atletas de alto rendimento, né? E se alimentar, né? Porque tem muita criança que não se alimenta, exatamente, né? E se alimentar. Sabemos bem também que tem muita criança com dificuldade, né? De poder se alimentar. Nós temos atletas também que a gente tem relato deles e dos pais, né? Um exemplo, se o menino não for para a escola a semana inteira, né? Vamos dizer que tem um feriado ou tem alguma folga, a maior das refeições dele hoje é na escola. Então a gente sabe o quanto que é complicado, né? E a gente tenta estar na rede de apoio, né? Então a gente se une aí com os pais, por isso que eu falo que os pais são essenciais nesse processo também, porque tem os outros pais que têm um pouco mais de condição, né? Que tem como ajudar o próximo, sempre estão ajudando, tá? Tem pais que doam chuteira, tem pais que doam roupas, tem pais que doam cesta básica, tem pais que às vezes tem uma geladeira, um fogão, um micro-ondas para doar, e tem meninos que necessitam, tá? Tem meninos que necessitam, a gente tem ali alguns meninos que já passaram por esse processo, mas graças a Deus esses meninos hoje estão bem, né? A gente conseguiu dar andamento. Tem pai também que colabora até com emprego, tem um outro pai que está precisando de emprego, está desempregado, está com alguma dificuldade. Então isso é o bacana da gente fazer funcionar dentro de campo, começa tudo fora de campo. Quanto mais estiver unido a equipe, e a equipe não só eu e os atletas, a equipe que a gente diz é os pais fora do campo, estiverem unidos, isso reflete muito lá dentro. É muito importante essa mensagem, gente, do Felipe, porque hoje a gente vive, né, um país muito desigual e tem muita criança que realmente só se alimenta na escola e muitas crianças que até podem se alimentar, mas tem aquelas neuras, né? De, não vou comer porque vou engordar, não sei o que, e acaba não comendo, né? Então também tem esses dois lados aí. Por isso que eu toquei bastante nesse assunto, porque o atleta ele precisa se alimentar, né? Ele precisa ter uma boa alimentação, né? Sim. E quando a gente fala de uma boa alimentação, gente, é uma alimentação que tem lá as suas proteínas, né? Um pouco as suas vitaminas, né? Não necessariamente precisa ser uma alimentação vegana ou vegetariana, não, né? Uma alimentação rica em proteínas, em vitaminas, né? O básico, o essencial, né? O arroz, o feijão, um frango, um ovo, uma fruta, uma verdura, né? E é isso. Chegando aqui já a mais de 44 minutos, quase no final do nosso podcast, né? A produção nem avisou os minutos aí. Tá gostando do assunto também, né, produção? Vamos que vamos. Agora nós vamos fazer um joguinho aqui. Eu vou dar os 3 cartões aqui, ó, pro Felipe, tá? Vermelho, ele vai dar vermelho para quem ele quiser. Amarelo para colocar no banco, né? Então, vai deixar lá. E o azulzinho quer dizer um elogio, né? Então a gente vai... Você vai dar os cartõezinhos naquela câmera lá,
para quem eu falar aqui para você, tá? Então nós vamos começar. Antes de começar, você tem um time que você torce? Tenho. Tem. Qual que é o time? É o São Paulo. O São Paulo. Ó, eu quase ia errar, porque eu vi você atrás de uma foto do Palmeiras. Aquela é uma foto de um jogo que a gente fez com o time do Palmeiras, né? Lá no centro de treinamento deles. E aí é bem bacana, porque é onde a gente também enxerga Mas você é bem a parte discreto, porque eu fiquei procurando, falei, acho que ele tem um time, mas não é porque esse. na verdade depois que a gente começa a participar um pouco aí do mundo do esporte, né? Então a gente não tem uma preferência por time, né? A gente acaba torcendo para o nosso próprio time que a gente próprio treina. time, né? É aí que a gente começa a torcer de verdade. Ó, você pode dar o cartão e em seguida você pode comentar um pouquinho. Certo? Bom, vai envolver personalidades tanto do futebol quanto fora do futebol, tá? Que faz parte aí do universo aí dos esportes, tá bom? Então a primeira figura que nós vamos fazer você dar o cartão aí, um dos cartões, vermelho, amarelo ou azul, é para o técnico atual da seleção brasileira. Cartão azul. Dá um elogio pra ele. Ancelotti é um cara vencedor, né? Caras vencedores você segue como exemplo, né? Então, Ancelotti, ele é um mega campeão, né? Super campeão. É um cara que trabalha com a filosofia de grupo, tá? Ele traz pra ele os jogadores. Você vê que os jogadores que trabalham com ele gostam muito dele, né? Ele abraça bastante os jogadores, inclusive os brasileiros, né? Quando ele tava no Real Madrid ali, a parceria dele com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo. Você vê ele trazendo o Casemiro de volta para a seleção, sendo o capitão dele. Então o Ancelotti é um cara... Não tem que falar de um cara que já ganhou tudo, né? É campeão mundial, é campeão da Liga Espanhola, é campeão da Liga dos Campeões, é campeão italiano. Não tem como não tirar um bom elogio para ele. Vou ser um pouco polêmico agora, né? Já veio na tua fala a figura Vinícius Júnior. Então, eu costumo analisar um pouco da parte de atleta e a parte particular do jogador, né? O jogador, ele tem que ser um bom exemplo aí para as crianças, né, que o seguem, ainda mais jogadores mundiais, assim, com repercussão mundial. Mas como atleta, o Vinícius Júnior é um cara sensacional, tá? Um cara sensacional, um cara de desacreditado, é um cara que chegou no Real Madrid, todo mundo pisando na cabeça dele, né? Falando que não ia dar certo, que não ia funcionar, que ele era ruim. Teve amigo de clube dele, né? Dizendo sobre isso. E é um cara que sempre trabalhou, né? Você não viu aí de chororô na mídia. Tava trabalhando, focou, é um cara focado fisicamente, tá? Trabalha muito fisicamente. Pegou aí bastante exemplo de um atleta que eu também gosto muito, que é o Cristiano Ronaldo. E você vê que ele trabalha muito. Então, pra mim, o Vinícius Júnior é um cara vencedor também. Ele calou a boca de muita gente que achou que ele não ia dar certo. Cartão azul. Por enquanto, 2 cartões azul aí, hein? Vamos lá. Agora, nós vamos querer que você dê um cartãozinho aí pro Neymar. Sabia que ia chegar essa pergunta. Sabia. Neymar, ué. Ó, eu vou ser polêmico, hein? Pode ser polêmico, é pra ser mesmo. Eu sou um dos Neymarzetes. Essa é a verdade, porque o Neymar é o nosso último craque do futebol, tá? É o nosso último craque do futebol aí. Pra quem acompanha futebol, o Neymar foi o último espetáculo que houve aí sobre um atleta. Eu gosto muito do Vinícius Júnior, do Rodrigo, né? A gente tem jogadores hoje, o Estevão, que saiu do Palmeiras, tá no Chelsea, tem uma projeção futura muito grande, mas ninguém fez o que o Neymar fez, tá? Depois do Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, esses caras que a gente teve aí no futebol, o Neymar fez chover, cara. O que o Neymar fez desde a época do Santos, no Barcelona. Eu acho que o pessoal gosta muito de pegar na parte particular, né? Só do atleta. Todo mundo aqui tem uma vida particular, né? Então, em certo momento a gente vai acertar, a gente vai errar, mas eu não julgo ele pela parte particular dele, no particular dele. Eu não fico olhando o particular dele, eu olho mais o profissional dele. E o profissional dele, cara, de verdade, se você pegar vídeos do Neymar, ver o que ele conquistou. Hoje o Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira, tá?
A seleção brasileira já teve Pelé, Ronaldo Fenômeno, né? Já teve Garrincha, já teve Rivelino. E hoje você pega aí a seleção brasileira, quem é o maior artilheiro? É o Neymar, cara. Então, assim, ele é um excelente atleta. Pra mim, ele tá na prateleira de craque. Então, fui bem polêmico, porque eu sei que tem gente que não concorda, mas cartãozinho azul pro Cartão Neymar. azul. 3 cartão azul, hein? Vamos lá. É uma mulher agora, tá, cara? Então, agora é uma mulher. Inesperada. Cuidado aí, pô. Leila. Presidente do Palmeiras. Você tá trazendo aqui figuras que são exemplos hoje, né? Assim, a Leila hoje é uma figura sensacional. Se os clubes hoje profissionais seguissem o exemplo dela, muitos outros clubes sairiam da situação que estão hoje, né? Então a gente vê clubes grandes com dívidas altas, né? Com dívidas de 900 milhões, 500 milhões. E a Leila é uma pessoa bem estruturada no que ela faz, né? Então a Leila, ela não depende do futebol para ela sobreviver. Então isso eu acho que é uma parte essencial para ela. Ela trata as coisas com gestões sérias, ela é muito séria na gestão. Nenhum atleta para ela é maior que o clube. Isso é a grande realidade que tem que ser dos clubes. E tem clube que às vezes, infelizmente, deixa um atleta querer ser maior que o clube e ele concorda. E não pode ser assim. Então a Leila é uma pessoa que ela dá estrutura pro clube. Hoje ela estruturou as categorias de base do Palmeiras, tá? A estrutura que eles têm lá é absurda. Não é à toa que o Palmeiras hoje revela os maiores jogadores, né? Revelou o Endrick, revelou o Estevão. E então a Leila pra mim tem é uma pessoa que de gestão hoje é exemplo. Então, cartãozinho azul pra Leila. Mais um cartão azul. Agora nós vamos já ao contrário, né? Tem que ter uma rivalidade, então agora a gente vai falar sobre o Stabile do Corinthians. Cara, não é porque não torço pro Corinthians, né? Mas eu vou levantar o cartão vermelho porque eu acompanho um pouco das gestões de futebol, tá? E hoje eu acho que o Corinthians erra muito com a questão de gestão de pessoas, com a gestão na parte técnica ali dos jogadores. Chegou a ter relatos de pais. Tem atletas nossos que passaram com a gente hoje jogando no Corinthians, tendo muito sucesso, inclusive. Um abraço aí pra eles. Mas eu acho que o Corinthians hoje, infelizmente, entra nesse ponto que eu falei que a Leila não tem, né? O Palmeiras hoje não tem. O Corinthians tem uma dívida bilionária hoje. Igual o São Paulo. São Paulo tem uma dívida bilionária também. Então, assim, isso complica muito na parte de gestão. Então, toda hora tem uma polêmica de roubo, uma polêmica de desvio de dinheiro, uma polêmica de usando cartão corporativo. Então, isso prejudica muito os profissionais que levam a sério o que querem, né? Então, por isso que eu dei o cartão vermelho para eles. Polêmico, hein? Polêmico. Mas pra gente estar terminando o podcast, né? Vamos falar só de mais dois agora, que é o Cristiano Ronaldo e em seguida o Ronaldo Fenômeno. Bom, como eu disse, né? Falei sobre o Neymar, sobre o Vinícius Júnior também. O Cristiano Ronaldo é exemplo de atleta. Então, se você hoje quer ser um atleta, sigam os passos do Cristiano Ronaldo. É o cara focado, é o cara que treina, é o cara que cuida do corpo, é o cara que cuida da alimentação, é o cara que não desvia do caminho quando as coisas estão difíceis, né? É um cara que, falando da vida particular também, ajuda muita gente, né? Lá em Portugal ele tem os projetos dele, ele ajuda muita gente. Então, assim, é um cara focado para ser o melhor do esporte. Talvez ele não tenha a genialidade que o Messi tem, porque o Messi, para mim, é um gênio do futebol, né? Ele nasceu com aquele dom. O Cristiano Ronaldo pode não ter a genialidade dele, mas o Cristiano Ronaldo tem a palavra trabalho e persistência. Então, para mim, o que ele fez até hoje, o que ele faz é muito exemplo dentro do futebol, né? E o Ronaldo Fenômeno também, né? O Ronaldo Fenômeno, para mim, juntando todos esses jogadores, é para mim o que mais enche meus olhos. Eu falo isso com meus amigos. Fenômeno, para mim, é espetáculo. Ele é o cara que... ele é completo. Ele é o cara que tem habilidade, que tem velocidade, que era o super craque também. Sofreu muito com as lesões dele, né? Mas trouxe uma Copa do Mundo pra gente, né? Duas, né? Duas Copas. Uma ele tava no banco, tudo, mas a outra ele trouxe na superação. Foi lesionado, né? Chegou lá lesionado. Na final ele tava com uma lesão na coxa. E você viu que o cara é espetacular. Então ele também é um cara também que
é um bom empresário, né? Também é Um um cara bom que mexe bem empresário. no futebol. Então, cartão azul para eles, que eles são caras exemplos. Maravilha. Olha, o papo foi ótimo. Você está convidado para voltar aqui, que o podcast fez maior sucesso. Passamos até dos 50 minutos já. Deixe para você aquela câmera para você falar as suas considerações finais, uma mensagem para quem está querendo começar nesse ramo do futebol, as famílias que estão em dúvidas em deixar ou não a sua criança participar, né? Então, fica à vontade. Desde já agradeço, né, Sidney? Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco aqui da minha carreira, né, que tá se iniciando, que é nova ainda, né, oportunidade de falar um pouco do meu clube, que é o Guarulhos FC, oportunidade de falar da minha família. Aos pais, deixem os filhos praticarem esporte. O esporte, ele salva vidas, tá? Ele salva vidas, ele traz o menino para um ambiente social bacana, formar amigos, né, formar relações, porque a parte de gestão de pessoas é o que mais importa para eles hoje. Hoje o mundo está muito distante um do outro. Tá faltando um pouco desse calor humano, né? Das pessoas estarem mais próximas, das pessoas estarem se ajudando, das pessoas poderem estar se colaborando, de ter com quem conversar, de ter um amigo para se apoiar. Então o futebol, o esporte, ele traz muito isso. Seja no futebol ou qualquer outro esporte. Acho que o esporte é uma salvação, o esporte é tudo de maravilhoso para uma criança. Isso reflete na fase adulta, tá? Eu sigo muito por mim. Eu tive muitos casos aí que eu aprendi muito, foi com futebol, quando eu morei fora, quando eu fiquei em Goiânia, quando eu fiquei em Minas, sozinho lá, tendo que dobrar minha roupa, né? Me virando, lavando minha roupa, dobrando minha roupa, fazendo as coisas. Então você cria responsabilidade, né? Responsabilidade social. Então deixem os filhos de vocês praticarem esporte, que é super importante. E agradecer mesmo pela oportunidade. Vamos voltar outra vez aí, vamos trazer atletas. Com certeza. Vamos trazer alguns atletas aí para poder falar também. Não fiquem com vergonha, tá, meninos? Faz parte da carreira de vocês. E deixar um grande abraço aí para os meus meninos do Sub-13. Que o nosso projeto continue, que a gente possa sair vencedor esse ano ainda de mais uma competição. E muito obrigado de coração e a todos. Eu que agradeço, né, a sua disponibilidade para estar vindo aqui conversar com a gente sobre futebol, sobre esse universo, sobre também os seus desafios como treinador. E está aberto novamente para você voltar, realmente trazer atletas para a gente conversar, fazer esse canal aqui, né, fazer essa conexão com esse universo do futebol. J6 Live está aí agradecendo também ao público, para todos que nos assistiram até hoje. E a semana que vem a gente volta com um novo podcast. Vai ter música. Denis Funari vai voltar aqui semana que vem, hein? Aqui é música semana que vem. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Um bom final de semana. É isso aí.